Mateus, capítulo 6, a partir do princípio. Vamos ler até o verso de número 14. Mateus, capítulo 6, verso 1 até o verso 14. Evitem praticar as suas esmolas de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que estás nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta na sinagoga ou nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a tua mão esquerda ignore para a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe recompensar. E quando orareis, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedir. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Verso 14. Porque se perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. E se, porém, não perdoardes aos outros as suas ofensas, se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, Pai, por estar aqui nessa hora. Nós louvamos o nome santo do Senhor, ó Pai. Aprove ao Senhor, meu Deus, esse momento aqui na tua presença. Ó Senhor, esse culto festivo de louvor e adoração ao teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor é a maior razão, o Senhor é o principal motivo de nós estarmos aqui essa noite. Podemos vir para encontrar aos outros, podemos vir por vários outros motivos, mas o Senhor é a razão, o Senhor é o motivo principal. Que o Senhor fala conosco essa noite. Pai, aqueles que nos assistem de casa, que o Senhor, na tua graça e misericórdia, venha ministrar sobre nós, ó Pai. Não nos despeça, meu Deus, com as mãos vazias. Não nos deixe, Pai, voltar, ó Pai, para as nossas casas, vazios da tua graça e da tua presença, meu Deus. Ó Pai, é do Senhor que nós precisamos, é do Senhor que flui, meu Deus, toda a vida, toda a bênção, é do Senhor que flui toda a graça, Pai. Estende a tua mão de misericórdia. O Senhor sabe da nossa natureza, o Senhor sabe que nós somos pó da terra, meu Deus, e sem a tua graça e sem a tua misericórdia, meu Deus, nada podemos e nada fazemos, meu Deus. Fala conosco essa noite, meu Deus, de uma forma simples, clara, e que possamos ouvir e entender, meu Deus, a direção do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, o personagem da Bíblia que eu mais gosto, de longe, é o Senhor Jesus. E de todas as falas do Senhor Jesus, esse sermão do monte é aquele que mais me choca, é aquele que mais é contrastante. Então, Mateus capítulo 5, Jesus começa o sermão do monte, e o texto vai dizer que ele, se assentando, então ele começa a ensinar os seus discípulos.
E ele vai falar sobre as bem-aventuranças, capítulo 5, e depois das bem-aventuranças ele começa a dizer uma contradição ou uma complementação da lei. Ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Aí ele fala uma outra coisa e fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Então ele vai completando aquilo que estava na lei antiga, na lei de Moisés. E ele vai dando um novo significado para a lei e para os profetas. E essa parte aqui, eu queria compartilhar com os irmãos uma coisa que Deus falou muito comigo nesses dias, e eu espero que o Espírito Santo também fale com vocês. A forma que nós levamos os nossos relacionamentos. Como nós levamos os nossos relacionamentos tem uma influência direta na nossa vida espiritual. E vice-versa. A nossa vida espiritual tem um reflexo nos nossos relacionamentos. E o Senhor Jesus, ele começa aqui, e nessa parte, ele fala várias vezes nesse texto, o seu Pai que está em secreto. Ele vai falar que as esmolas têm que ser em secreto, ele vai dizer também que aquilo que você orar, você tem que orar em secreto, e esse termo em secreto, eu achei ele muito interessante. Então, os nossos relacionamentos, tem alguns relacionamentos que são no secreto, mas eles têm um reflexo no público. A forma que é o seu relacionamento secreto com Deus, isso vai influenciar, isso vai refletir no seu relacionamento com o público. O contexto aqui dessa época, nós vamos perceber que as pessoas, elas vinham da lei de Moisés. Como que Deus se relacionava com o povo antigamente? Lá com Abraão, lá com Moisés, Deus se relacionou pessoalmente. Ele escolhia uma ou outra pessoa e Deus se manifestava a essa pessoa. Depois Moisés ajuntou todo o povo de Deus e então Deus mandou fazer o tabernáculo. E a presença de Deus vinha e descia sobre o tabernáculo. E a forma de Deus se relacionar com aquele povo era através do tabernáculo. Queria oferecer um sacrifício? Ia para o tabernáculo. Queria receber perdão? Ia para o tabernáculo. Fora do tabernáculo não tinha presença de Deus, não tinha um relacionamento. Então vem Davi, e Davi quer construir uma casa para Deus. Davi não constrói, mas quem constrói? Salomão, faz o templo. Deus não habita mais em tendas, e Deus passa a habitar no templo de Salomão. Quer oferecer um sacrifício? Vai para o templo. Quer pedir perdão aos pecados? Vai para o templo. Vem Jesus, e Jesus fala que vai destruir o templo. 3 dias eu destruo esse templo, e não vai mais haver pedra sobre pedra. Ele não estava falando sobre o templo de Jerusalém, mas em Jesus, o relacionamento de Deus não é mais no templo. Agora o relacionamento é com as pessoas. Deus se relaciona com pessoas. Deus não mora em concreto. Deus não mora em tijolo. Deus não habita em coisas feitas por mão de homens, mas Deus habita em pessoas. E então vem Jesus, escolhe 12, dos 12 vinga 11, e então a presença de Deus começa a acompanhar esses 11. E agora, quer se relacionar com Deus? Vai encontrar com os 11. Fica junto com aqueles 11, porque lá está a presença de Deus. Então eles vinham de um contexto de templo, e Jesus então começa a dar agora um novo significado. Presença de Deus não é mais num lugar. Presença de Deus agora é em pessoas. Não é mais prédio, mas sim carne e sangue. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos num prédio novo. E durante muito tempo arrecadamos e oramos e pedimos ao Senhor que abençoasse essa construção. Mas se essa construção estiver vazia, Deus não habita aqui. Deus habita quando a construção está cheia e cheia de pessoas. Deus habita em pessoas. E os nossos relacionamentos são com pessoas.
Então, quando eu vejo esse texto, eu começo a perceber que as pessoas antigamente elas tinham que frequentar o templo para ter a presença de Deus, para experimentar, para ver a presença de Deus. Mas com Jesus, a presença de Deus agora não é mais no prédio, mas a presença de Deus agora é com pessoas. Você quer mais da presença de Deus? Se relacione com pessoas, porque essas pessoas vão te ajudar a se encher da presença de Deus. Antigamente, nós tínhamos culto, né? Quem é mais antigo, um pouco igual eu, os cultos eram quase todos os dias da semana. Você tinha 2, 3 cultos no meio da semana, culto de oração na sexta, culto no sábado, culto de manhã, culto à noite, e a gente ainda arrumava um evangelismo, um outro negócio para fazer, para não ficar quieto em casa dia de domingo. Aqui, durante um tempo, quando cheguei na igreja, tinha o culto de quarta-feira, o culto domingo de manhã e o culto à noite. Nós tiramos o culto da quarta-feira para poder colocar os pequenos grupos. Então agora, na igreja, é só domingo de manhã e domingo à noite. Só que parece que quanto menos a gente diminui o culto, menos o povo frequenta. Parece que quando era mais culto, o povo ia mais vezes. Ou é o mundo hoje, que é mais corrido, cada dia que passa a gente está mais ocupado, cada dia que passa nós estamos mais atarefados. Eu não posso relacionar a sua vinda à igreja com o seu relacionamento com Deus. É errado eu relacionar vir à igreja, vir a esse prédio com a sua relação com Deus. Tem pessoas que são impossibilitadas de vir ao prédio, por muitos motivos. Nós ficamos um tempo sem vir por causa das crianças, às vezes por motivo de enfermidade, às vezes mora em outro lugar, tem vários motivos. Agora, o que incomoda é quem pode e não frequenta. Aí sim, gera-se uma incógnita. O porquê não? O que é mais importante? Qual é a outra atividade mais importante do que frequentar? Eu não posso, de forma nenhuma, relacionar vir à igreja com presença de Deus. Mas a recíproca, essa aí eu posso fazer. Será que quem diminui a frequência à igreja, ele aumenta a presença de Deus na vida dele? Eu posso praticamente, por experiência, afirmar que não. Se você diminui a sua frequência à igreja, posso afirmar quase que com chance de não errar, que a presença de Deus na sua vida também diminui. Eu parei de frequentar e agora eu vivo cheio do Espírito Santo. Quero te conhecer, quero saber que método é esse que você está usando, que você desenvolveu, que é um método novo, revolucionário. Podemos fazer esse método frequentando a igreja, que vai ser do mesmo jeito. Certa vez um irmão falou para mim, não, eu optei que eu não vou mais em tal culto, eu só vou em um deles. Eu optei, lá em casa nós não vamos mais. Falei, olha só, rapaz, que coisa moderna. Ele decidiu por conta própria e tal. Mas nós temos um grupo de discipulado e nós forçamos ali na dificuldade da agenda que nós nos reunimos toda semana fora das 4 paredes. E um dia um irmão, nós num desses discipulados e tinha uma pergunta do texto que nós precisávamos chegar mais perto do Senhor. E então eu perguntei, falei, que atitude que você vai tomar essa semana para você se chegar mais perto de Deus? E eu fiquei impressionado com a resposta do irmão, que ele falou, não é uma atitude para essa semana, é uma atitude para a minha vida inteira. Eu preciso mudar a minha vida para eu estar mais perto do Senhor Jesus. E eu falei, olha rapaz, o negócio é sério, ele está levando o negócio a sério. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre esses relacionamentos. Pessoa que não frequenta mais o prédio, não frequenta mais as reuniões, vai ter consequências. Frequentar mais, ser mais assíduo, se fazer mais presente, também tem mais consequências. Assim como no trabalho. Não, vou frequentar menos o trabalho. Vou lá no trabalho agora só 2 vezes por semana. Espera só um pouquinho que você vai ver a consequência, né?
Não, meus estudos eu vou estudar só 1 hora por semana, 2 horas por semana no máximo. Você vai ver as consequências também no seu estudo. Isso é lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, da mesma forma nós também vamos colher. E a minha questão aqui é o seguinte: certa vez, o professor do seminário, pastor João Batista Rosa, ele contou uma ilustração e ele estava exemplificando uma pessoa que se prepara para assistir o jogo de futebol. E ele falou assim: o time do camarada joga domingo à tarde. O cara vai no mercado, já compra a bebida, e aí ele passa ali do freezer da bebida, ele já compra ali um amendoim, ele compra uma pipoca, ele já não usa a camisa do time no meio de semana, que é para no domingo a camisa estar limpa, organizada, arrumada, porque domingo é o dia dele pôr aquela camisa. Ele tem o assento certo no sofá. Não assenta no lugar dele não, porque vai dar briga. Ele tem o lugar dele assentar no sofá. Vi uma postagem esses dias que eu ri demais. Você sabe que você está ficando velho quando tem uma chama do fogão que você prefere mais do que as outras. E eu me enxerguei nesse negócio, falei: meu Deus, chegou, ó, o negócio chegou. E ele exemplificando o tanto que a pessoa prepara para assistir aquele jogo, o tanto que a pessoa se empolga, liga para os amigos: ou o jogo vai ser aqui em casa, ou nós vamos assistir o jogo lá na sua casa. E ele faz todo um trâmite, ele tem toda uma programação, porque aquilo para ele é uma coisa muito importante. E ele fez essa mesma analogia com se reunir, uma reunião da igreja. Para a reunião da igreja, você se prepara do mesmo jeito? Para a reunião da igreja, você se empolga do mesmo tanto? Ou a reunião da igreja, vamos de qualquer jeito? Não, vamos assim mesmo, do jeito que está, nós já vamos. Se tiver alguma coisa que nós damos mais importância do que a presença do Senhor Jesus na nossa vida, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Se tem alguma coisa que você se empenha mais, se tem alguma coisa que você se esforça mais, que você se dedica mais do que a presença do Senhor Jesus, tem alguma coisa errada com a nossa fé. E foi essa a analogia que ele fez. E eu lembro disso e eu cobro isso depois de 10 anos, depois de 15 anos, porque eu tenho que vigiar o meu coração, porque sempre Satanás tem um sabor de pizza diferente para te oferecer. Sempre ele tem algum convite para te fazer, que é para te tirar da presença de Deus, que é te tirar da presença do Senhor. Final de ano e começo de ano é uma época ótima de nós fazermos um balanço na vida. Como é que foi a vida? Se esse ano passado você ganhou mais, você ganhou menos? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos para 2023? E eu queria te perguntar nessa noite, no ano passado, no ano de 2022, você acha que você cresceu mais em Cristo? Ou você acha que você diminuiu em Cristo? E aproveitando que nós ainda estamos no começo do ano, eu queria te propor essa meta. Tem alguns irmãos que fazem projeto de vida. O irmão me encontrou essa semana e falou: e aí, como é que está o projeto de vida? Falei: lá é projeto do ano todo. Lá não é só projeto de 5 dias, 12 dias, não. Lá a gente faz o ano todo o projeto. Coloca isso como uma meta para você esse ano, que no final do ano de 2023 você vai olhar para trás e vai falar assim: o meu relacionamento em secreto com o Senhor Jesus cresceu. O meu tempo em secreto com o Senhor, ele aumentou. Aquele tempo que está escrito, vai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Nós estamos nos tempos das redes sociais, irmãos. Hoje o camarada dá esmola com a mão e está com o celular tirando foto com a outra. Aí a hora que ele tirou a foto, ele pega a esmola e devolve para o bolso dele. Mas a foto foi postada. E a gente fala: nossa, mas camarada é uma pessoa boadosa. E o texto do Senhor diz assim, ó: ele já recebeu a sua recompensa. Ele já recebeu a sua recompensa. Qual é a recompensa de tocar a trombeta no meio dos homens? O elogio. Essa é a sua recompensa.
Qual é a trombeta de você querer ser o homem de Deus, a mulher de Deus, de querer ser uma pessoa importante? O tapinha nas costas, o reconhecimento, essa é a sua recompensa. Mas eu creio que o Senhor Jesus tem uma recompensa muito melhor para os seus. Eu creio que o Senhor Jesus tem uma recompensa muito maior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Ele preparou para aqueles que andam com Ele. Queria te propor você melhorar o seu relacionamento com Deus nesse ano de 2023. Não sei quanto tempo você ora, não sei quanto tempo você lê sua Bíblia, não sei como é que as suas reuniões entre amigos, mas eu queria te propor que você colocasse isso como uma meta de vida e falasse assim: no final desse ano, eu cresci em Deus. No final desse ano, eu estou mais na presença de Deus. Eu estou menos na presença desse mundo. Então, quando eu leio esse texto, irmãos, eu percebo que é um texto que me chama para esse relacionamento. Um relacionamento com o Pai que está em secreto. Mas quando nós lemos a oração do Pai Nosso, esse relacionamento, ele não é só um relacionamento em secreto. O nosso relacionamento com Deus, ele se reflete no nosso próximo. E então nós vamos perceber que tem várias partes desse texto em que Jesus fala do relacionamento com Deus e ele também vai falar do relacionamento com o próximo. Capítulo número 6, o verso de número 9, é o início aqui da oração do Pai Nosso. O nome da oração é Pai Nosso, não é Pai meu, não é Pai seu. É no plural. É um relacionamento com mais de uma pessoa. O Pai é nosso. Então é eu e você. Somos nós. Não tem como eu chegar aqui e falar assim: o meu Deus me revelou isso. A gente até brincava isso num grupo de amigos. Quando alguém chega falando assim: não, porque o meu Deus me revelou isso, a gente ia coçava a cabeça e falava: lá vem, quer ver? Já vem uma bordoada, já vem uma profetada, porque não é meu. É nosso. O Deus não é meu. O Pai não é meu. O Pai é nosso. E então ele vai levar esse relacionamento com o próximo. No verso número 12, eu acho que é um dos versos mais difíceis dessa oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E quando termina a oração do Pai Nosso, o verso 14 e 15, mais uma explicação que fala sobre o seu relacionamento com os outros. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoares aos outros, o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Irmãos, o Senhor Jesus está falando isso aqui naquele mesmo contexto da lei. Pessoas que eram acostumadas com a lei judaica, pessoas que eram acostumados na lei de Moisés. Como é que era lá na lei? Olho por olho e dente por dente. Se você arrancou meu dente, eu vou arrancar o seu. Se você furou meu olho, a lei me dá direito de furar o seu. Se você machucou a minha mão, a lei me dá direito de machucar a sua. Se você matou um familiar meu, eu vou lá e vou matar um familiar seu. E às vezes nós lemos esse texto e falamos: nossa, o negócio lá era massa, hein? Deu vontade de ir para lá, né? Só que nós não somos judeus, nós somos cristãos. Esses eram os judeus. E o Senhor Jesus vem e muda essa história. Não é mais olho por olho, não é mais dente por dente. Agora ele muda a história. E agora ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também o quê? À esquerda. Não tem mais olho por olho. Não tem mais dente por dente. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: amem o seu próximo e odeiem os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. O relacionamento com Deus,
ele gera muitas consequências. O relacionamento com Deus, ele gera um eco, ele reverbera. Dizem que a lua, ela não tem luz por si própria. A luz que a lua reflete é a luz do sol. Então, quando o sol bate na lua, assim ela brilha. Se você está recebendo a luz da parte de Deus, essa luz, ela tem que gerar um bom relacionamento. Se não está gerando um bom relacionamento com o próximo, alguma coisa está errada nessa relação. Aquela primeira parte do em secreto, ela foi ignorada. Aquela primeira parte de passa para o seu quarto, fechada a porta, e orarás ao teu pai em secreto, ela ficou para trás, há muito e muito tempo que de certo que ela não acontece. Porque você entrar para o seu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e você sair desse quarto pior do que você entrou, você não teve uma relação com Deus. Você não se relacionou com o pai. Você deve ter se relacionado com qualquer outro. Você compartilhou, você curtiu, você viu, você visualizou, mas ali não houve um relacionamento com o pai. Irmãos, infelizmente, as mensaginhas de rede social não é presença de Deus. Queria que fosse. Nós estaríamos cheios da presença de Deus nos nossos bolsos, se mensaginhas de autoajuda fosse presença de Deus. Vamos ser sinceros aqui, como dizia o pastor Jeremias, abriu o confessionário. Quando você acordou, abre os olhos, senta na cama, primeira coisa que você pega, vai pegar o telefone, e então você vai se atualizar do que aconteceu, de meia-noite às 6 da manhã, que é o horário que você ficou apagado. Aí ali tem um versículozinho com a música de fundo, nossa, que bênção, estou cheio da presença de Deus, bora trabalhar. Fulano, não sei o que, Beltrano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai aquele dia louco, e às vezes a gente acha que aqueles 5 segundinhos, a gente não dá conta de ouvir mensagem do WhatsApp em velocidade normal mais, velho. Você ouve a mensagem em velocidade normal, parece que você já vai arrancar os cabelos já. Nossa, que agonia, passa a mensagem para frente, eu não estou aguentando. Redes sociais não nos enchem da presença de Deus, meu irmão, infelizmente. Para você se encher da presença de Deus, você tem que estar offline desse mundo. Você tem que entrar para dentro do quarto e fechar a porta. Você tem que desligar o telefone. Você tem que pôr no modo silencioso, sei lá, modo avião, desliga, põe na gaveta. Se você não se desligar das coisas desse mundo, não é possível se encher das coisas de Deus. É física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Estou brincando, não tem nada a ver de física, mas se você não consegue colocar essas 2 coisas na cabeça, não consegue. Você vê uma postagem na rede social, aquilo ali já te tira do sério, você já fica nervoso, você já começa a... Irmãos, o Senhor Jesus, Ele está falando que o nosso relacionamento com o próximo é fruto do nosso relacionamento com Deus. E como o nosso relacionamento com o nosso próximo, ele anda arranhado. Como os relacionamentos nos nossos dias, eles andam machucados, feridos. Relacionamentos que estão assim mancando, que estão capengando, que estão caindo. Os relacionamentos dos nossos dias são relacionamentos frágeis. E nós não queremos. A pandemia ajudou muito isso. Não queremos mais relacionamento. Bloqueei a pessoa aqui, pronto, bloqueei, acabou. Mas na vida real não pode se bloquear. Quem bloqueava as pessoas eram os judeus. O Senhor Jesus vem e fala assim que você tem que orar por aquela pessoa, não bloquear aquela pessoa. Você leu errado aqui o texto. O texto não fala de bloquear, o texto fala de orar.
orar por aquela pessoa. Mas não é orar assim, Senhor, manda um raio, queima o infeliz. Não, a oração não é essa. Isso não é oração, tá bom? Isso aí está em outra categoria. Não é oração. Oração é você falar para a pessoa, falar assim, Senhor, toca naquele coração. Durante muitos anos eu tive um relacionamento difícil com algumas pessoas da minha família. Vim de uma família que não era cristã, então um chutava de lá, o outro dava o coice de cá. Então nossos relacionamentos eram assim. Até que eu fui para a igreja, comecei a ler a Bíblia, e um dia Deus falou no meu coração. E então eu aprendi uma frase, eu comecei a usar essa frase, e essa frase trouxe muita paz para mim. A gente só pode oferecer aquilo que nós temos. A pessoa só pode te oferecer aquilo que ela tem. Se a pessoa te dá um coice, se a pessoa é mal educada com você, se a pessoa é ríspida, grossa, é porque ela não tem outra coisa para oferecer. A pessoa só pode te dar aquilo que ela tem. Não vai vir doçura de um espinheiro. Não vai vir uma manga doce, saborosa do limoeiro. A pessoa, ela é azeda, ela é amarga, ela é ruim de natureza. Não espere coisas boas. Não espere. Mas aí nós esperamos coisas boas, nos chateamos, nos magoamos. Fulano podia ser diferente. Podia. Mas ele ainda não tem a graça de Deus que você tem. Talvez ele não esteja aqui essa noite participando de um culto abençoado como esse. A pessoa só pode oferecer aquilo que ela tem. Se você pode oferecer uma doçura, oferece uma doçura. Se você pode oferecer uma oração, ore por essa pessoa. Ore. E Deus é quem vai tratar. Deus é quem vai tratar. E não existe um tratamento pior na vida de uma pessoa do que ela descobrir que ela estava errada e ela se arrepender. Irmão, mas dói. Quando você descobre que você que é o errado na história, dói. Aí você tem que arrumar coragem, não sei de onde, para poder ir lá e falar. Porque na verdade você já sabe. Você já sabe que o errado é você. Você fica sabendo, o Espírito Santo fala. Você fica sabendo. Falta é coragem para chegar lá e falar, né? Aí se eu for lá e ele me maltratar. Irmãos, os judeus tinham uma cláusula, várias cláusulas na lei. Se você matou o meu escravo, eu vou lá e mato o seu. Se você roubou uma coisa minha, eu vou lá e pego o que é seu. E assim foi constituída toda a nação de Israel. E os judeus, eles eram mestres nisso. Eles estavam muito acostumados com isso, essa justiça à ponta da língua. Mas eram pessoas impiedosas, pessoas que não tinham um coração quebrantado, pessoas que não se compadeciam do seu ninguém. E então vem Jesus, e Jesus vai dizer que nós não somos assim. Os cristãos não são assim. O nosso Deus é o Deus que aceita ser espancado. O nosso Deus é o Deus que se entrega para ser preso. O nosso Deus é o Deus que fez toda aquela via crucis. E então jogaram pedra, cuspiram, escarraram e escarneceram dele. O nosso Deus, ele vence, é pelo amor. O nosso Deus, ele vence, é quando ele fala assim para o ladrão da cruz: você não merece. Você é um ladrão miserável. Você tinha que apodrecer na cadeia e a sua pena de morte, ela é justa. Mas eu amo você. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que perdoa. O nosso Deus é o Deus que tem misericórdia. O nosso Deus é aquele Deus que ama quem não merece. Ou será que tem alguém aqui no nosso meio que pode erguer a mão e dizer, não, eu mereço o amor de Deus. Eu sou santo. Eu nunca ofendi a Deus com nenhum pecado. Eu mereço o amor de Deus. O amor de Deus vem sobre nós, irmãos, é quando nós não merecemos. Philip Yancey,
diz em um dos seus livros, O Jesus que eu nunca conheci: Jesus nunca encontrou enfermidade que não pudesse curar, defeito de nascença que não pudesse reverter, demônio que não pudesse exorcizar, mas encontrou céticos que não pudessem converter o seu coração, e encontrou pecadores que não se arrependeram. Jesus só realizava as suas obras e as suas maravilhas naquele que tinha um coração aberto, naquele que aceitava a ação de Deus, naqueles que aceitaram o mover de Deus. Mas ele encontrou muitos que não aceitaram, ele encontrou muitos que ele não conseguiu efetuar nenhum dos seus milagres. Se você olhar a sua vida profissional, ou o seu relacionamento lá na escola, aqueles que ainda não trabalham, a maior dificuldade que nós enfrentamos não é com o trabalho que nós temos que realizar. O trabalho que você tem que realizar, você enfrenta algumas dificuldades. A maior dificuldade que nós encontramos no meio do trabalho é com os nossos relacionamentos. Você vai embora de cabeça quente, não é por causa de uma peça, de uma parte do trabalho que não foi feita. Você vai embora de cabeça quente por causa de um relacionamento que não está bem. Aquilo que te tira do sério não é porque você não conseguiu encaixar essa peça. O que te tira do sério é por causa de um relacionamento que não está dando certo. É alguém que te tratou mal, alguém que você tratou mal sem perceber. Os relacionamentos, eles nos dão muito mais trabalho do que o próprio trabalho que nós temos que realizar. A presença de Deus na nossa vida, ela tem que refletir em cada um dos nossos relacionamentos. E aí, meu irmão, é aquela pergunta: por que nós temos tanta dificuldade de relacionamento, mas nós não temos dificuldade de dizer que nós estamos cheios da presença de Deus? Por que nós cantamos e oramos e erguemos as mãos e nós fazemos isso de uma forma maravilhosa, mas os relacionamentos com o próximo, esse aí é bem complicado, complicado mesmo. Mas a presença de Deus na nossa vida, ela tem que refletir nesses relacionamentos. E o Senhor Jesus, ele coloca algumas condicionais. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, ela tem uma condicional que ela muda toda a oração do Pai Nosso. Se nós tivéssemos tempo e oportunidade, nós podíamos ir versículo por versículo aqui em cada um desses textos, ou até mesmo pegar esse sermão do monte e analisar esse sermão do monte todo. Mas quando eu falo assim: Pai nosso que estás nos céus, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoei o meu irmão, eu estou querendo dizer para Deus, assim: Deus, se eu não perdoar o fulano, Deus, o Senhor também não me perdoa. É mais ou menos isso. Eu estou querendo dizer para Deus assim: Deus, se eu não tenho coragem de falar com o fulano, Deus, o Senhor também não fala comigo, o Senhor também não me responde. Deus, se eu estou com essa dificuldade, assim assado com Beltrano, o Senhor também não ouve as minhas orações. E isso é sério, meu irmão, isso é sério, porque viver longe de Deus, distante das orações do Senhor, é muito sério. E depois da oração do Pai Nosso, o verso 14 e 15, vem uma explicação, e na explicação ele vai dizer: porque se perdoardes aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês vai perdoar vocês. E no verso 15, ele repete agora com a negativa: se você não perdoar aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês também não vai perdoar vocês. O perdão é uma condicional para nós sermos perdoados por Deus ou não. O perdão, ele é uma condicional para as nossas orações serem ouvidas. Em outro texto, ele vai dizer o seguinte: se você chegar diante do altar para oferecer a sua oferta, e lá, diante do altar, você lembrar
que tem alguma coisa que não está bem com alguém, guarda a sua oferta, reconcilia-se com o teu irmão, depois você volta e entrega a sua oferta, porque a sua oferta não vai ser aceita. Se você entregar a oferta sem consertar aquilo que precisa ser consertado. E eu estou aqui essa noite para te lembrar disso, que talvez, porventura, por algum acaso, tem alguém que você está com a relação truncada. E o nosso exercício aqui essa noite é esse: lembrar disso e pedir ao Senhor: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me nas suas veredas. Não adianta, meu irmão, um ar-condicionado maravilhoso, prédio novo, poltrona estofada, uma iluminação top, se você for embora sem o perdão de Deus, se a sua oração ela não passar desse teto, porque porventura, talvez, tem alguém que está com uma relação truncada lá com você. Hebreus capítulo 12, verso 4 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos é naquilo que depende no máximo de você. Você poder dizer e falar assim: ó, eu fiz tudo o que eu podia para manter a paz. Eu fiz tudo o que eu podia. Não é aquele relacionamentozinho que você fica implicando, que você fica ali colocando a perninha para o outro tropeçar, que o outro passa, você vai lá e chuta ele por trás. Não. Seguir a paz com todos está querendo dizer que você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu já ouvi duas explicações sobre esse ninguém verá o Senhor. Primeira explicação: se você não seguir a paz, se você tiver com alguma coisa que estiver em falta de paz com alguém, você não verá o Senhor. Você não vai estar na presença do Senhor. Porque Jesus diz lá na bem-aventurança que bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados não são os brigões. Bem-aventurados não são os bons de argumento que vencem a discussão. Bem-aventurados são os pacificadores. Aquele que acalma a briga, aquele que põe um pano quente ali e fala: deixa disso. Esses são os bem-aventurados. E então aquele que não segue a paz, ele pode não ver a Deus, não verá o Senhor, porque ele não vai estar lá presente naquele dia. E tem uma outra explicação que eu também já ouvi: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verá o Senhor já não é um sentido de ir para a glória e ver Deus no céu, mas é ver o Senhor no sentido de que se você não tem a paz de Deus, ninguém vai ver Deus na sua vida. Ninguém verá o Senhor se você não for uma pessoa que estiver em paz. Se você for aquela pessoa que tem relacionamentos quebrados, aquela pessoa que tem relacionamentos e não faz questão de mantê-los, ninguém verá o Senhor. Como que eles vão ver a Deus em relacionamentos quebrados? Como que eles verão a Deus nesses relacionamentos sem futuro? Então eu já ouvi essas duas explicações, não sei qual é a mais certa, não sei qual delas é a errada, mas uma coisa que Deus colocou muito forte no meu coração nesses últimos dias, irmãos, que se nós somos cristãos, se nós carregamos esse título, nós temos que parecer com o Senhor Jesus. Nós temos que parecer com o Senhor Jesus. Não basta apenas você colocar, antigamente era um adesivinho no carro, você colocava um adesivinho no carro, pronto, passaporte para o céu, já sou evangélico, a nação é do Senhor Jesus, se eu estou dentro da nação, eu também já estou na caravana para o céu. Não, meu irmão, frequentar a igreja é uma bênção,
mas frequentar a igreja não é um ticket de ida para o céu. O ticket de ida para o céu é um relacionamento sincero com Deus. É um relacionamento sincero com o Senhor. É você olhar para a sua vida e você ver se tem alguém que você está precisando consertar. Alguém que está precisando ir lá e pedir desculpa. Alguém que tem muito tempo que você não tem coragem de pegar na mão. Porque é assim que o Senhor Jesus faria. Se nós somos cristãos, é isso que se espera de nós. Você pode trocar de religião. Você pode ir para outra religião, amarra aí uns pelotinhos no corpo, na bomba e fala assim, pronto, ó, ninguém merece, eu vou explodir eu e todo mundo. Mas o Senhor te alcançou. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor te alcançou e o Senhor tem um propósito maior para a sua vida. E o propósito que o Senhor tem para a sua vida é você crescer em Cristo. Crescer em Cristo. Não sei quanto tempo de casa, não sei quanto tempo de IBCA, não tem quanto tempo de vida, mas às vezes tem tempo que você não cresce em Deus. Pedir perdão, ser perdoado, é crescer em Deus. E tem muito crente que não cresce, porque ele não tem coragem de pedir perdão. Porque ele prefere passar por cima e continua marchando aí como se ele fosse um trator e vida que segue, vida que segue. Vida que segue, mas você não cresce. Você só tem tempo de casa, você não tem crescimento em Deus. E eu queria te convidar a orar, para nós orarmos, aqueles que puderem e quiserem se colocar de joelhos, e que você peça ao Senhor, se porventura tem algum relacionamento na sua vida, que esse relacionamento não anda bem, que você se reconcilie com o Senhor nessa hora. Que você coloque esse relacionamento na presença de Deus nessa hora e peça ao Senhor Jesus, visita aquela outra parte, porque o Senhor já está me visitando aqui agora. Visita aquela outra parte. Aqueles que quiserem fechar os seus olhos, se colocarem de pé, e nós vamos orar. Vamos orar e pedir ao Senhor, Senhor, eu quero perdoar para que as minhas orações sejam ouvidas aos céus. Senhor, eu quero perdoar o meu próximo para que minhas orações elas não sejam impedidas de subir até o Senhor. Ó Senhor, nós te damos graça essa noite, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe essa noite com um propósito. O Senhor tinha esse propósito na sua agenda. O Senhor nos trouxe aqui essa noite, ó Pai, não em vão, não por acaso, mas o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a crescermos na Tua presença, Pai. A parecermos mais com o Senhor Jesus. Oh, meu Deus, que o Senhor nos leve para mais perto do Senhor. Que o Senhor nos leve, meu Deus, para junto da Tua presença e da Tua graça. Pai querido, em nome de Jesus, sonda-nos, ó Senhor, sonda-nos, ó Pai, passa o Teu olhar em nós, meu Deus, passa, meu Deus, aquele aparelho, ó Pai, que, ó meu Deus, mostra, meu Pai, tudo aquilo que nós somos, meu Deus, e se há em nós, meu Deus, algum caminho mau, que o Senhor venha nos trazer o arrependimento, que o Senhor venha nos trazer a Tua presença, que o Senhor venha nos trazer, ó Pai, para diante do Senhor. Ó Pai querido, aqueles que estão em casa, ó meu Deus, quantas casas, meu Deus, que estão com relacionamento quebrado, quantas famílias, meu Deus, com relacionamento, meu Deus, ó Pai, que está, meu Deus, se esfarelando. Nós precisamos da Tua graça. Ó Pai querido, fala conosco, meu Deus, ministra sobre nós, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido. Me encontrei.
entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Coloque de pé, meu irmão. Começa a louvar com essa pessoa que está do seu lado. Aleluias. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. cante, igreja. Eis-me aqui, Vamos fazer um coral bem bonito. eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido refrão. Toda a igreja, eis-me aqui. Aleluias, como é bonito. Eu sou teu e tu és meu. Imagina no coral celestial. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluias. Eu sou teu e tu és meu. Aleluias. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma boa semana. Não saia sem cumprimentar pelo menos 5. Amém? Deus abençoe.